Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda, que agora eu só falava assim, ó, seja bem-vindo. E aí as mulheres dizem, tá, e a gente, né? Agora eu falo bem-vindo e bem-vinda ao podcast Jurerê Mais, é um produto patrocinado pela Imobiliária Viva Jurerê, trazendo informações importantes, relevantes para quem não conhece e tem curiosidade sobre Jurerê, mas também os nossos entusiastas. Aqui só tem entusiastas. E no início desse projeto foi muito legal porque foi um dos convidados mais importantes, né? A gente fez tanto esforço para trazê-lo aqui, o Júnior, que é nosso amigo, é cliente, é empreendedor, é entusiasta do bairro. E agora uma segunda rodada, que a gente conversou naquele podcast. Vamos fazer uma segunda rodada, porque agora esse tema é muito especial para o bairro. O esporte, a saúde, o bem-estar, ele é a característica hoje de Jurerê, né? Todo mundo procura isso. E esses projetos profissionais, esses projetos com legado, começaram aos poucos envolvendo o público e agora se tornaram grandes projetos. E aqui a gente está em primeira mão com alguns spoilers e algumas informações sobre a Maratona de Jurerê Internacional, que é um produto assim fantástico para o bairro. Não é mais só o Ironman agora que tem aqui. Agora a gente tem uma maratona aqui. Então, trouxemos aqui, além do Júnior, nós trouxemos também o Valmir, que tem toda uma história que a gente já vai chegar lá. E aqui vamos dizer assim, o diretor-geral do negócio, né? O cara que manda em tudo, o Thiago Mansur. E a gente vai debater sobre isso. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu queria primeiro, eu acho que a gente colocar aqui o Júnior apresentar essa lenda aqui do esporte. Boa noite a todos e a todas, né, Norton? Boa noite a você, obrigado pelo espaço. Esse espaço que vem contagiando, né, todos aqui, nós do bairro de Jurerê, a forma relevante que você leva a cada pessoa, a cada convidado que você traz aqui, a informação do que realmente Jurerê quer entregar para as pessoas que vêm aqui passar suas férias, as pessoas que vêm morar aqui, né, e procurar uma qualidade de vida. Então, para nós é um privilégio estar aqui com você nesse projeto tão especial e falando de Maratona de Jurerê, né? Mas antes, como você falou, né? Para nós, ex-atletas, é muito, mas muito importante, de muita valia, ter um cara como o Valmir Carvalho, que dá o nome da Maratona de Jurerê, né? O Valmir Carvalho, muitas pessoas conhecem ele no mundo do atletismo nacional, mas acredito que algumas pessoas não conhecem a história dele, que fica até brava com a gente, né, Thiago? De estar falando da história dele, mas a gente não pode deixar passar batido, até para referências que nós queremos deixar para as nossas crianças, né? Eu tenho 4 filhos, o Valmir tem bastante, ele deve ter uns 10 filhos, né, Gui? O Thiago, 2 pequenas, e a história dele é uma história inspiradora, como homem, como atleta, como chefe de família, o maior vencedor de maratonas do país, o Valmir Carvalho, e nós estamos falando do Brasil, né? Não estamos falando de Que não é pequeno. E não é pequeno, a gente sabe da relevância. O Valmir, não sei se pode entregar a idade dele, mas não vou entregar, já não é mais um gurizinho, né? Mas é o maior vencedor da história. A gente sabe como era difícil, hoje é difícil ainda ser atleta no Brasil, mas como era difícil na época dele ser atleta, um atleta da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e o atual recordista catarinense de maratonas, né? Então, é um embaixador do É um embaixador. Onde a Maratona de Jurerê, o troféu da maratona, o nome é Valmir Carvalho, que detém o recorde de 2:13:31. Então o recorde aí está há muitos anos, ele vai falar para nós aqui, mas para nós, né, como empresa, como instituição e como bairro, né, que quer esse estilo de vida, ter esse lifestyle, né, de inclusão, ter o Valmir Carvalho aqui com a Maratona de Jurerê, para nós é um orgulho muito grande. A Sportsland é a empresa, então, que promove a Maratona de Jurerê Internacional, né? E o embaixador que faz o circuito, o embaixador que cuida de tudo isso hoje. Sim. Faz o circuito, tem o nome do troféu e faz os treinos também, participa dos treinos, eu acho, também, né? Tem uns treinões aí, vai. Conta um pouquinho mais, como é que é esse teu ofício hoje de ser embaixador de maratonas?
quando fui convidado com o Mansur, né? E uma ideia do Mansur era fazer uma prova aqui em Jurerê. E eu disse para ele que eu não tinha assim, conhecimentos para chegar e entrar aqui dentro de Jurerê. E se ele tinha algum conhecimento para chegar aqui dentro de Jurerê e conseguir realizar uma prova, eu vim aqui e conseguiria fazer um trajeto de uns 5 quilômetros, uma prova de 5, 10 e 21. No início, quando a gente se iniciou com a meia maratona. E depois veio a ideia do Júnior para nós mudar para uma maratona. O que eu achava? Eu disse para ele que não é fácil fazer uma maratona É que dentro vocês de não sabem Jurerê. brincar. Vocês não sabem brincar, vocês não foram feitos para brincar. Vocês só fazem coisa profissional. Eu vim aqui, comecei, como sempre digo para eles, eu vim aqui fuçar, né? Eu digo, vou dar uma fuçada lá e vou tentar Sim. descobrir um percurso para fazer uma maratona. No início eu optei por dois percursos de 21, plano, todo asfalto, né? Mas não ficaria muito legal, assim, a gente analisou que o tentar da própria seria ir até a Daniela e voltar. Daí eu aceitei esse desafio, né? Que é um desafio fazer uma maratona aqui dentro de Jurerê, um percurso vai e volta e fazer os 42, 195 metros, é uma distância bem longa para um bairro, né? É. E principalmente também não trazer problemas para dentro dos moradores. E é uma das coisas que a gente mais preza é não prejudicar os moradores locais, né? Então, principalmente ir através do trânsito. E eu consegui vir aqui, dei uma fuçada legal aí, consegui fazer um percurso. No primeiro a gente fez alguns dentes aqui dentro do bairro, fizemos uma prova mais focada aqui para dentro, que depois no segundo ano a gente já deu uma mudada para fazer a prova ficar um pouco mais rápida. Ela já é uma prova rápida, prova totalmente plana, inclusive está vindo alguns atletas, bons atletas que eu conheço, que estão vindo para cá para tentar até melhorar suas marcas, e a prova vai até Daniela e volta. Uma ida e volta, né, que fecha os 42 quilômetros. Então, foi um grande desafio. E sobre os percursos, eu fiz o percurso de 21 quilômetros, ele mesclado, né, largando aqui de Jurerê e indo em direção a Daniela. Depois eu fui lá, olhei de puta, quando sai da Daniela, tu bate naquela praia, de pô, coisa linda, né, um visual fantástico. Sim. Liga a prova para passar por aqui e comecei e achei umas trilhas ali, bati em algumas casas, uma coisa, depois eu desci, eu digo, aqui não vai dar certo. Consegui descer lá por uma pedra e subir o morro do Forte e bati de volta ali no P12 e entrei ali para dentro da praia de Jurerê, entrei aqui no arco e fechava os 21 e 97 metros e meio. Então essa aqui é o percurso da meia. Aí fizemos a meia, ela é uma meia um pouco travada, é um percurso mesclado, mas todo mundo adora também hoje fazer esse tipo de percurso e também o visual dela é muito lindo, né? O visual da prova é lindíssimo e a maratona para mim, é uma das maratonas mais rápidas que tem no Brasil, até a nível mundial, né? Como tem Chicago e tudo, que eu já competi nesses lugares aí fora, mas nenhuma maratona eu peguei para fazer assim tão plana quanto essa prova aqui. E ela hoje também não é só mais uma, ela também elege atletas para ter certificados para outras, né? É isso? Sim, ela contempla os atletas fazerem o índice para ir para Boston, né? Então, atletas que conseguirem grandes marcas, eles conseguem, alguns até largar no pelotão de elite e aqueles outros também propriamente pelas categorias para melhorar suas marcas e correr lá em Boston. É aí que a gente fala que o evento começou a se tornar, ter um evento mais robusto agora, né? Quando a gente fala de uma prova a nível classificatório para internacional, né? Para outras maratonas, aí faz parte mesmo de um circuito complexo que você consegue trazer beleza natural que Florianópolis tem, Jurerê, né? Conseguir conectar isso com uma corrida, né? E ainda fazer 42 quilômetros. Eu acho que isso foi muito louvável da tua parte, transformar num evento profissional, né? Numa corrida mesmo profissional, maratona. E os desafios, Thiago? E os desafios? São vários aí, né? Porque, por exemplo, já acabaram as vagas aí no 42 e no 21, né? Então, circuitos aí que são muito disputados. E o nosso circuito dos 42, a gente tem um limite, inclusive, né? É no máximo 1.000 atletas.
E já tem gente fora da lista buscando aí se inscrever nos 42, não só por ser classificatório, mas pela experiência que Jurerê oferece. Então, inclusive, o nosso objetivo é manter sempre esses 1.000 atletas, né? E tivemos um número recorde de atletas de elite, são mais de 150 atletas de elite. Isso comprova também, Valmir, a questão da velocidade, né? Muita gente vem para conseguir wins. E além de viver a experiência em família, né? Então, assim, o relato que a gente tem de todo mundo que vem participar da prova é falar, não tem nada igual Jurerê no Brasil. A gente vem com a família inteira, tem programa para a família inteira, tem corrida kids, o bairro se envolve muito, né, com o Sim. evento. Então cria uma atmosfera muito especial. Então os atletas vêm com a família na sexta-feira, por exemplo, na quinta-feira e vai embora só na segunda. Então A isso maratona é acho que muito já especial. não é o dia da maratona, é a semana já É da a maratona, semana né? da maratona. A gente tem a Expo, tem eventos envolvidos e naturalmente quem mora em Jurerê já pratica muito a corrida, né? Já é um atleta, né? Sim, Então é uma semana que encanta quem mora aqui também, não só quem quem tá mora vindo aqui participar da também. prova, né? E tá no DNA do bairro, né? Sim. Então, se der uma volta no sábado de manhã aqui por Jurerê, é impressionante o número de pessoas praticando esportes ao ar livre aí, correndo pela Búzios, pela praia, no mar também. Então, assim, encanta, né? E motiva também, todo mundo quer se mexer um pouco mais, né? E a prova desse ano ainda tem novidades também, inclusive em termos de experiência, né, Júnior, em relação à Expo, né? Sim, esse ano a gente já vinha 2 anos fazendo a Expo dentro do Jurerê Beach Village ali, né? A largada ali na Merlins, ao lado do campanário, e a Expo, que é onde acontece a feira, a entrega dos kits, as ativações dos parceiros, acontecendo no Beach Village. A gente fica triste por sair de lá, né? Porque era uma coisa, mas foi por um bom motivo. Cresceu demais. Hoje nós vamos estar com mais de 30 operações, então a gente está montando aí um complexo de quase 1.400 metros quadrados, um galpão ali do lado da Merlins mesmo, ali em frente ao campanário, entre a praia e o campanário, aonde inicia dia 29 a Expo e a entrega dos kits, e esse ano com 2 dias de prova, mais uma novidade. Então tem um desafio, como o Thiago falou, já está sold out tanto o 21 quanto os 42, mas ainda tem poucas vagas para os 5 e 10. 5, 10. Então acontece no sábado de manhã, acontece os 10K e os 21, né? Mais à tarde a corrida Kids, com um show belíssimo, que a gente já vai soltar aqui em primeira mão. Ano passado a gente fez um show da Disney, do Mickey, e esse ano a gente está trazendo a Lilo e Stitch, é isso? Isso. Ó, nem lançamos ainda, mas já está aqui em primeira mão. Legal. Um público recorde aí ano passado, mais de 5.000 pessoas no show Kids ali, aonde quem não está preparado para chorar de emoção nem vá na corrida Kids, que é muito legal. E no domingo, sim, aí vem o 5K, que é eu acho que é a distância mais inclusiva que tem, é aquela que busca, né, não só o atleta, mas quem está procurando ser atleta, o estilo de vida saudável, né, que vai caminhar, que vai correr ali metade asfalto, metade praia. E os 42 quilômetros, que aí sim, uma prova com a chancela internacional, né, com todas o que tem de direito para as grandes majors, né, como Boston, enfim, Nova York, Chicago, as que pedem o seu índice, e com toda a entrega em excelência que a gente não cansa de falar, que é essa segurança que nos dá não só como evento, mas sim como essa parte técnica que o Valmir consegue entregar para nós. Eu acho que aí entra um pouco também da pauta que a Muri fez, quando ela coloca aqui um propósito por trás do evento, né? Quando a gente fala isso, porque, de novo, a criação aqui desse podcast foi trazer entusiastas, né? Não é só um evento, né? Ele é já um patrimônio do bairro, né? Como o Ironman também, enfim. E essa inclusão, né? Eu acho que vocês pensam muito em trazer uma diversidade, né? Eu tenho um atleta de altíssimo rendimento, que é aquele cara que está vivendo isso todo dia, e tem eu, que quero participar também, e faço meu 5, né? E os eventos, eles acolhem todo mundo, acolhem até as crianças, né? Que é uma coisa tão legal no bairro, é cheio de criança no bairro, cheio de família, bairro, família. Isso é muito bonito. Eu queria que tu colocasse um pouquinho mais também dessa questão do propósito, Júnior, porque
a gente se conhece já há algum tempo, né? E nada que vocês fazem, mas eu sou mais ligado na conta, eu trato mais com o Júnior, nada do que vocês põem a mão ficam só como uma coisa comercial. Tudo existe um propósito e a gente fala muito, é um clichê, né? Um legado, mas de fato é um propósito. Como que começou esse propósito na tua vida da maratona? Eu falo que é um privilégio hoje trabalhar com aquilo que eu amo, que é o esporte, né? Hoje eu represento uma marca que tem esse DNA, mas o meu agradecimento total é ao Thiago e ao Valmir, que eles me colocaram nesse mundo das provas, né? Bendito post que chegou no meu celular da propaganda da meia maratona que eles organizavam, né? E aí eu preciso divulgar a minha marca, né? Porque o Oakberry, hoje, apesar de ser uma das maiores redes superfoods do mundo, aqui em Floripa, há 4 anos atrás, as pessoas não conheciam, né? Uma marca jovem, com 7, 8 anos, hoje, enfim, está nos maiores eventos esportivos mundiais, mas aqui não conhecia. Fui impactado pelo Instagram da meia maratona, aí mandei uma mensagem, falei, poxa, quero patrocinar como Oakberry, né? E aí o Thiago acolheu, enfim, fizemos uma grande entrega, foi quando eu conheci o Valmir, e aí falei para eles, olha, não aceito a palavra não, né? Eu preciso estar com vocês, e fundamos a Sportsland, mas o Valmir já há mais de 20 anos trabalha com corridas, apesar de ser ex-atleta, mas fazendo e organizando corridas, e o Thiago também a mesma coisa, trabalhando com marketing esportivo. Então, quando a gente se conheceu, o que eu mais falava para eles é, cara, sou apaixonado por esse bairro, amo esporte, eu enxergo o esporte não como só o alto rendimento, mas e sim como legado mesmo, como você disse, né? Eu falo que esporte é saúde, é educação, é cultura, é segurança pública, né? Então a gente busca trazer esse DNA. Então acho que o sucesso da Sportsland, com muita humildade, sempre falando, a gente sabe o quanto que a gente tem que melhorar, mas é esse trio que cada um consegue entregar aquilo que tem de melhor. O Thiago na expertise dele, o Valmir na expertise dele, eu na minha, mas sempre buscando, né? Quando o Valmir fala da preocupação que a gente tem com o bairro, eu sou morador aqui de Jurerê, o Thiago também é morador aqui de Jurerê, o Valmir ainda não, daqui a pouco a gente consegue arrastar ele, que ele tem um amor também muito grande por onde ele mora, São José, que é uma terra belíssima também, mas está sempre aqui. Então a gente se preocupa com o bem-estar do bairro, né? Não é só vamos colocar um negócio para ganhar dinheiro. Sim, todo negócio tem que dar lucro, né? A gente fala que até as associações que cuidam de pessoas são vulneráveis Sim. mais no coisa, né? Precisa ter a condição de cuidar, senão Claro. ela mesmo. Então Sim. é para dar lucro, sim, mas a gente procura todos os nossos eventos ter uma entrega social muito grande, né? Não é fazer propaganda daquilo que a gente faz, mas a gente ama o que a gente faz. Sim. Então a gente sempre está trazendo na parte de inclusão, na parte de PCDs, na parte de limpeza de praia, na parte de ecológica, na parte de inclusão, para quem realmente busca hoje, a gente tem relatos gigantes de pessoas que não curam só na parte cardiorrespiratória, né? A parte mental, Sim, né? sim. Depoimentos, né, Thiago, que teve de um cara que perdeu o filho e a esposa e chegou ao ponto de falar que não tirou a própria vida pelas provas da Sportsland, mandou as fotos das medalhas das nossas provas, né? Não as nossas provas, e sim a corrida, o que ele encontrou e, coincidentemente, nas nossas provas. Então a gente, às vezes, tem uma responsabilidade tão grande com isso, a gente realmente quer, né? Falam que na corrida corre por uma medalha e uma banana. Não, a gente quer que a pessoa corra pelo bem-estar, pela amizade, pela resenha, né? Como a gente fala no futebol, pela brincadeira, mas tudo isso sem deixar a preocupação de lado, nós estamos dentro de um bairro, né? Que tem moradores, que tem pessoas de mais idade e tem que preocupar com a mobilidade, de pegar o bairro e deixar melhor do que como nós encontramos, né? Então, para nós, ser a terra do bairro e hoje ser a terra da maratona, eu tenho certeza que não depende de nós, e sim desse acolhimento que os próprios moradores, além de participar junto dos nossos eventos, nas portas ficam todos ali domingo de manhã, incentivando, colocando e sabendo da importância também do que é manter o comércio do bairro fora da temporada, né? Exato. Então tem a mobilidade, tem a segurança, tem o cuidado com a zeladoria, mas o que é também a maratona no final de outubro,
que a gente sabe que tem belíssimas praias, mas não é época entre de safra temporada, ainda, né? é Entre aquela entre safra, safra. Então a gente ativa hoje o impacto, o Thiago pode trazer os números para nós, mas um impacto financeiro gigantesco para o bairro, para o shopping, para os comerciantes, né? Para os hotéis que ficam todos lotados, para as pousadas, né? Inclusive as próximas daqui, não só em Jurerê, mas pega a Daniela, né? Então, Sim, a cidade se movimenta com isso, né? A cidade toda se movimenta com isso, porque o esporte, ele é uma coisa, ele traz muita disciplina, ele tem uma filosofia, assim, então as pessoas às vezes se deslocam de lugares, então você faz um treino lá nos ingleses, num lugar mais difícil, para depois pegar o planinho aqui em Jurerê e ganhar tempo, então eu conheço gente que fala assim, então tu acaba movimentando a cidade toda, mas eu acho que é importante deixar claro, assim, colocar um pouco desses números para o pessoal que nos assiste entender o impacto que é uma prova dessa hoje para o bairro. Como a gente estava falando, comercialmente, fluxo de gente, o que a gente tem do ano passado de referência, de movimento, enfim, o que a gente pode passar hoje, Thiago, de informação de números. Então, a expectativa desse ano aí é um impacto de mais de 40 milhões na economia do bairro e da cidade, né? Porque o atleta ele nunca viaja sozinho, então ele vem acompanhado aí em média por mais 2 pessoas, porque tem pelo menos 2 diárias, né? Então, só nisso que ele vai gastar com hospedagem, com alimentação, compras, ele acaba movimentando bastante a economia em si, né? Então, cada vez mais deixa de ser só um evento esportivo para ser realmente um produto turístico. Quantas pessoas passaram no Open Shopping na última? Eu tinha mais ou menos uma mais de 20 mil pessoas, coisa 4 dias. para outubro, né? E aí você pega mais de 20 mil pessoas passaram para a corrida. Mas aí você pega a corrida Kids, que a corrida Kids são 350 atletas, né? Sim. E aí vem, na corrida Kids, o Thiago falou uma média, né, Valmir, de 2 pessoas, mas na corrida Kids vem o pai, a mãe, o avô, a tia, o Sim. tio, para assistir. Então nós colocamos, fora essas mais de 20 mil, 5 mil pessoas no palco do Open Shopping consumindo, e depois que elas viram a corrida Kids, foram falar e das 5 horas, o cara até às 7, 8 horas da noite, dentro do Open, né? Sim. Então, é um ecossistema que aí vai pegar, vai consumir na loja do Open, que o dono da loja do Open vai revestir esse dinheiro e vira aquele ciclo, né? Então, é um Traz impacto... segurança, organização, limpeza, tudo. A gente nota que o bairro fica com outra energia, né? Não fica tão, vamos dizer assim, nessa entre safra, né? Dá um movimento gostoso, o clima já tá melhor, né? Valmir, alguém tá tentando quebrar esse teu recorde. Como é que tá esse recorde dessa prova, Valmir? Como é que faz para quebrar esse recorde dessa Torcendo pra prova, ninguém Valmir? quebrar, né, Valmir? Pelo amor de Deus, meu. Eu tenho uma dupla torcida. Tem aposta, deve ter aposta na mesa, deve ter de tudo. Uma bet, não tem uma bet entre os Valmir. Foi até bem engraçado, porque quando a gente colocou essa premiação para a quebra do recorde, que era vamos oferecer um determinado valor para quem quebrar o recorde catarinense, que é o teu recorde. Então, é um tipo de um desafio para tentar trazer atletas de elite, de ponta, para vir participar nas primeiras edições. Aí eu digo, nós vamos até colocar, eu sei que não é fácil, mas se vir alguém quebrar, vocês vão ter que torcer tudo contra aí, porque nós vamos ter que mexer lá na sacolinha. Eu já falei que eu vou segurar, na hora que tá chegando ali, a gente dá um jeito. Vamos tentar segurar o cara, mas eu, com a minha experiência de atleta que fui, eu acompanho sempre a prova, eu vou com a bicicleta, né? Eu vou com a minha motorbike, porque alguma coisa que possa acontecer durante a prova eu ainda consigo tentar agilizar. E na primeira passagem dos atletas, já com 3 quilômetros de prova, eu já digo, não vai quebrar o recorde, não vai conseguir. E os caras já, o cara vai quebrar o teu recorde. Já passou, eu digo, não quebra, eu já conheço pelo ritmo, aonde que ele tem que passar a determinados pontos, né? Principalmente entre a meia maratona e os 10 quilômetros iniciais. Eu digo, depois vai esquentar, o cara também começa a cair um pouco de rendimento. O menino veio até muito veloz, menino muito bom atleta, né? Que ganhou a primeira edição, ele ganhou a primeira e a segunda. Mas ele viu que, assim, fazer marcas, o tempo que a gente fez na década ali dos anos 80 e os anos 90, sem
praticamente sem nada. Eu fui um atleta que eu nunca entrei dentro de uma academia para fazer fortalecimento, nunca tomei suplemento nenhum, nunca tive assim, uma pessoa que me orientasse mesmo, né? Eu nunca tive nada disso, eu fui mais no peito e na raça, né? Consegui as minhas conquistas, até eu falo para eles, já sabe, fui da época que a gente corria de galocha, né? E depois, quando começou a vir alguns tênis, que eram os tênis mais importados, que até foi a Silvana Pereira, que foi uma grande atleta, me trouxe lá do Japão, e ainda esse tênis está guardado comigo até hoje, quero levar ele para o museu lá de São José, eu vou estar lá, é um tênis japonês, o Mizuno, e daí eu disse para eles assim, cara, pensando assim, né, nos níveis que estão hoje, brasileiro que eu vejo correr, eu acredito que não consegue ainda fazer a marca 2:13:31 aqui dentro de Jurerê e até dentro do Brasil também difícil. 2:13:31. É, Marca. essa é a marca masculina, né? Já a marca feminina vem com 2 horas e 31 minutos, né? Que é Eu acho que é. 2 horas e 31, que é da Márcia Narlock, que também, a Marcinha também tem uma história muito bonita, Uhum. porque eu vi do início da Marcinha, quando ela começou também, né? E as pessoas não valorizavam. Era igual quando eu comecei a correr, eles me chamavam eu de vaca braba. Eu corria todo desengonçado, com as pernas todas tortas, e eu era pesado, eu pesava quase 100 quilos quando eu comecei, que eu era recruta da polícia, e foi por um acaso assim que eu fui ser um corredor, porque eu jogava muito futebol, corria muito dentro do campo, e eu ficava lá na pista sozinho, correndo, em pleno meio-dia ali, no horário de entre meio-dia e 1 hora, tinha um horário de descanso, eu almoçava e digo, vou lá para a pista correr, era macadame, uma pista da polícia naquela época, era tudo de pedra. E eu ficava ali, dava mais 10, 20 voltas, 25, aí precisaram de um recruta para correr uma corrida de faixa, em Curitiba. Aí perguntaram lá pro coronel, tem alguém aí que corre direitinho? Eu disse, nós temos um cara aqui que corre aqui, que é um carro. Parece que tem um que corre direitinho. E por coincidência foi eu, né? Aí me chamaram, eu fui lá, era 1.000 metros, uma volta só, na pista. Aí eu peguei, quando nós vinha de volta para cá no micro-ônibus, eu escutei o pessoal dizendo assim, quem enterrou a equipe foi o recruta. Aí eu disse, mas cara, tô falando comigo, o recruta era eu. Daí ele disse, o recruta, aí o cara, não, o recruta não enterrou, ele, na hora que ele pegou o bastão, ele entregou igual, porque nós ficamos em quarto colocado, né, e a premiação era até o terceiro. Eu pensei comigo assim, sozinho, assim, eu vou treinar, vou ganhar desses caras tudo. E daí eu comecei a treinar lá em São José, em redor ali do hospital São José ali, o instituto, e ficava sozinho, igual um louco ali, correndo de noite, tudo. E cara, teve uma meia maratona que se chamava Volta ao Morro, aqui em Florianópolis. Aí deu a largada, eu larguei os caras da polícia total. Aqueles todos que me chamaram que eu tinha enterrado, e saí na frente igual um louco com os caras, sem experiência nenhuma, e foi embora. Quando eu cheguei aqui num cochicho, olhar para trás, vi o Neto, que era o melhor corredor da polícia, que era cabo, já até faleceu, era até meu compadre, e eu ficava chamando ele. Eu veio correr de costas também, pegar e virar de costas. Chamava e eu, pau de dar. Provocação. Cara, ele me passou, ele me passou, quando a chegada era ali na Praça 15, ele me passou bem, faltando uns 150 metros para a chegada, ele me passou, mas isso aqui dele era só barba, assim. A primeira coisa que ele fez na segunda-feira foi ele disse, o capitão, né, na época era o capitão Valmir, que era comandante deles, eu ainda era recruta, não estava formado. Na hora que aquele recruta lá for formar, o senhor pode trazer, que aquele bicho ali vai ser um dos melhores atletas do Brasil. Eu passei trabalho para ganhar aquele desgraçado, e ele me chamava e ó. Aí depois, em 82, quando eu fui para a Operação Veraneio, vim da Operação Veraneio, aí me chamaram, eu me apresentei no quarto BPM, disseram, não, vai lá, é para tu ser apresentado, vai ser atleta da Polícia Militar. Aí ali eu passei a entregar a equipe e comecei a treinar com 1 ano e já era o terceiro melhor atleta do estado. E isso em 84 eu fui o quarto colocado no Troféu Brasil, com a nata do atletismo naquela época, né? Que era José João da Silva, João da Mata, aqueles caras tudo muito, muito velozes, até bonito ver eles correr, né? Eu sempre dizia, puto, eu era fã deles, né? Eu era muito fã de João da Mata. João da Mata em 86 tinha ganho a São Silvestre.
E por coincidência, em 86 eu ganhei a maratona de Belo Horizonte, foi a primeira maratona que eu ganhei. E em seguida teve a do Rio, que a do Rio, ela é 15 dias depois, ela fazia parte do Mundial, mas pagava uma premiação extraordinária. E o meu treinador me disse, vai lá correr no Rio. Eu disse, como se eu correr uma maratona agora 15 dias, cheio de lomba lá em Belo Horizonte, com sol de quase 40 graus? Não, mas para tu pegar a experiência, eu fui lá. Eu, muito manezinho, tinha um tênis meu tênis até estava rasgado, com a ponta do dedo assim, tá indo para fora. E eu Cortava a unha, não? eu ficava olhando aqueles quenianos, cara, tudo, né, os europeus, tudo aqueles tênis bonitos, eu sempre fui apaixonado por tênis. Sim. Aí eu peguei e vi eles assim, ficava só olhando os tênis, nem me aquecia, ficava olhando os pés dos caras, cara, vai para cá, vai cá. E na hora da largada, não deixaram eu largar no pelotão dele, porque eu não tinha grandes marcas ainda, eu tinha ganho em Belo Horizonte com 2,33, mas com um sol muito quente. Aí o João da Mata assim, não, eu vi esse cara é bom, pode botar ele para largar no pelotão de elite. E o João da Mata tinha ganho São Silvestre e eu era fã dele, né? Aí eu digo, já pensou, se eu ganhar o João da Mata aqui? Aí, por coincidência, fui lá, fui o quarto colocado, cheguei, até que faleceu agora faz pouco tempo, o Eloy Schleder, né? Faz um mês e pouco que ele faleceu. Ele ganhou a maratona. Aí o Dom Curtis foi o segundo, o Ron Tape dos Estados Unidos foi terceiro, eu fui quarto, João da Mata chegou 3 segundos atrás de mim, depois ele assim, se eu soubesse não tinha deixado tu largar no pelotão de elite. E por coincidência eu sempre digo que uma vez o pessoal dizia assim, tu tem muito troféu lá na tua casa. Não, meu troféu tá lá, tem uma casa que foi com a maratona do Rio de Janeiro, quando eu fui quarto colocado, que a premiação era muito boa, eu fui ganhei 84 mil naquela época. Eu fui lá no banco para pegar o dinheiro. Os caras disseram, não, tem que ter cheque. Na época era aquele Banco Nacional que patrocinava a Ayrton Senna. Eu mesmo nunca tive cheque, nada. Eu digo, pô, mas como é que faz sair? Disse, não, peraí, nós já vamos fazer o cheque aqui para ti. Não sei o que, não posso sair com o dinheiro assim dentro. Saí, cheque, tão assim, gostoso. Eu comprei um terreno de 33 mil na época e construí a casa. E hoje o que eu tenho, né, eu dou graças a Deus, a Jesus Cristo ter me dado saúde, né, e força para mim vencer meus adversários, né, mas foi tudo através de corrida, tudo através de prêmios que eu conquistei, né, nas minhas 21 vitórias nas maratonas e nas 552 corridas que eu venci, né, durante a minha carreira. 52 corridas. Cabelo. E investiu bem, investiu em imóvel. Sim. Não, é isso aí. Investiu em imóvel e agora tá tranquilo. Fala com um troféuzão, o troféu fica cada vez maior. Exatamente. E hoje eu tenho, o Júnior falou ali de filho, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 5 netos. Aí eu digo, tá tudo já bem encaminhado. Vocês cada um pega um pedacinho e vão se virando. Matheus, e a gente falar um pouquinho agora, voltando a esta próxima maratona, sobre as parcerias que vocês têm, sobre os eventos, enfim, como vai ser esse pacote dessa prova? Então esse ano, como o João tinha falado ali, a gente começa com uma Expo, né? Diferente. Então a gente vai ter, junto com a entrega dos kits, não só a feira da prova, mas tudo junto, né? Uma feira da saudabilidade, junto com a Rede Imperatriz. Então são mais de 30 marcas aí trazendo novidades nessa área de wellness e alimentação saudável. Então os atletas aí vão ter um prato cheio, vamos dizer assim, de oportunidades para conhecer novos produtos, né? Então já é uma experiência, já começa por aí, né? E eu gosto de falar também assim que a nossa prova, de todos os eventos que a gente organiza, é a mais democrática, é a Maratona de Jurerê. Por quê? Porque além da corrida Kids, a gente tem a caminhada para a terceira idade, tem um treinão pré-prova, são tudo atividades gratuitas, no caso a caminhada de terceira idade, o treinão pré-prova, e na Expo tem a... como é que fala? Esqueci agora. O yoga, tem a aula de funcional, tudo gratuito, e tem a ação de limpeza da praia. Então a gente sempre faz muitas atividades que realmente as pessoas começam a ter o primeiro contato com a corrida nesses eventos que a gente organiza, né? Que são gratuitos e que a pessoa começa a sentir o gostinho ali, participa do treinão, né? Vai entrando no clima da prova. E aí ela vai se contagiando, fala, de repente eu vou fazer os 5 km aqui, vamos começar vai lá. Se sentindo atleta, depois vai vendo os números dele, vai dizendo assim, quem sabe eu chego lá, e nunca chega, né? Aí começa a fazer amizade, um puxa o outro, né? E acaba entrando numa assessoria esportiva também, e pega o gosto, e vai. Mas sabe o que eu notei no anterior, no ano passado, nós
nós vimos muitos atletas que não vieram fazer o 42, vieram fazer o 21, porque tinham acabado de fazer uma outra prova, ou já tinham uma outra prova em vista, mas vieram para cá para participar do circuito, que é lindo, Uhum. e não perder a prova, mas não tinha condição, talvez, física para fazer o 42. E o 21 foi muito bem, né? Assim, eu senti que a adesão do 21 também foi muito bem e deu um mix legal de quem estava fazendo o 10 já estava querendo dar um passinho a mais, que eu fui do 5 pro 10 e parei ali. Acima de 10 eu não consigo. Mas quem já estava no 10 há muito tempo foi pro 21 e encontrou atleta profissional ali que tava do 42 que não, essa não vai dar, eu vou baixar pro 21, mas eu quero fazer essa prova. Então foi muito legal isso, né? Eu vi muito isso no ano passado. Sim. Esses atletas hoje, que a gente fala de pelotão de elite, enfim, eles têm umas vagas limitadas, né? Eles têm, são poucas as vagas para eles, né? E hoje, por exemplo, se eu quiser fazer 21 esse ano, 42 no outro. Por exemplo, eu sou um maluco, tô tentando ir pro 42. Eu consigo participar de um pelotão de elite desse? Como é que funciona eu chegar num pelotão de elite desse hoje? Eu que já tô fazendo 21, que já tô pensando em fazer 42, já tentei um 42 e quebrei. Como é que Aham. funciona hoje isso? Então, a gente tem um pelotão de elite no 42, o atleta ele entra em contato com a organização e ele tem que comprovar o tempo dele. Entendi. Então ele tem que ter o certificado de uma prova oficial para que ele consiga compor o pelotão de elite. Então ele tem que ser comprovado o tempo, né? E a maratona de Jurerê hoje dá essa comprovação para um atleta 42K. São dois processos, né? O atleta, ele consegue o índice em outras provas que comprova, uma prova tem que ter permit oficial, vamos dizer, a Maratona de São Paulo. Tá. Ele correu na Maratona de São Paulo, então ele tem um tempo lá registrado na Maratona de São Paulo. Então a Federação de Atletismo de São Paulo dá esse documento, a prova dá esse documento que, olha, ele fez esse tempo. Ele passa aqui para nós, a gente valida com a Federação Catarinense de Atletismo, a FCA, então ele tem o direito de correr no pelotão de elite. E a limitação da Maratona de Jurerê, foi muito legal você tocar nesse ponto, não é que a gente limita a prova, a gente limita hoje, para você ter uma ideia, o Ironman são 2.000 atletas, né? Hoje, a maratona, né, a corrida de rua é o esporte mais praticado no mundo, né? Dados do Strava, enfim, esse estilo de vida saudável, e a corrida ela é muito democrática. Então, além de ela ser entrada para outros esportes também, você, seu tênis, independente se você está com Garmin, com relógio, sem relógio, com tênis de placa ou não está com tênis, ele consegue praticar, né? Aonde ele está, ele consegue fazer ali o seu treininho de corrida. Só que a preocupação nossa, do Thiago, do Valmir e minha, é com o bairro. Então você pensa o seguinte, hoje, se a gente deixasse, fácil chegaria a 10.000 atletas. Mas o que é 10.000 atletas em Jurerê, mais os seus acompanhantes? Qual esse impacto? Que a gente vai fazendo uma comparação com a Meia Internacional de Florianópolis, né, que é a prova mais antiga da nossa cidade, né, que leva inclusive o name rights da Oakberry. Ela esse ano, 2026, o próximo ano, perdão, ela vai chegar de 18 a 20.000 atletas. Então, essa grandiosidade ali na beira-mar cabe, né? Entendi. É uma prova que leva o nome da cidade, é uma prova antiga, muito tradicional no calendário nacional, das maiores meias do Brasil, né? Então a nossa preocupação de Jurerê, o Thiago brinca que é uma maratona boutique. Então a gente tem que se preocupar com esse impacto da experiência do atleta, né? Não só do atleta profissional, mas de quem veio mesmo. Então, poxa, o Valmir criou um percurso belíssimo nos 21. Não é uma prova para tempo que ele vai vir, é uma prova de experiência. Então, dependendo da quantidade de pessoas, ele vai passar ali pela trilha, ele vai pegar um condicionamento. Então, a gente se preocupa com isso, o Valmir faz todo o estudo técnico, olha, aqui a gente consegue colocar X pessoas, por isso que esse ano a gente fez 2 dias de prova, para conseguir colocar um pouco a mais no 21 e nos 42. Por quê? O cara precisa ter a experiência da corrida, né? O que é ter os banheiros, né? Que é complicado, você tá correndo ali, todo atleta vai falar para você, vontade de ir no banheiro, ter banheiro no percurso. O Valmir faz uma hidratação de todos os percursos,
de 2 em 2 quilômetros. Isso impacta muito para o atleta. Então a gente se preocupa com o bem-estar do atleta e do bairro. Então a gente hoje, o ano passado foram 5.500 atletas, né, Thiago? Isso. No geral. Aí o Valmir esse ano falou, ó, vamos tentar 6.500 em 2 dias, né? Para pensar exatamente no impacto do atleta e do bairro, essa quantidade de pessoas. Então automaticamente limita a gente, que a gente não pode pensar, aí sim, falando só de negócio, a gente pensar, quanto mais pessoas, melhor, né? E se a gente abrir isso, vagas ilimitadas, a gente vai colocar 10.000 pessoas fácil em Jurerê, né? Até pelo histórico do produto, é a 7ª edição, é a 3ª maratona dos 42, como o Valmir falou, são atletas renomados brasileiros que vêm, o Ederson Vilela, que é um dos melhores maratonistas do país, é bicampeão da prova, em 1.000 maratonistas, 150 são de elite. Então você vê a importância que eles dão, né? O Valmir fala do percurso rápido, mas da importância de correr uma maratona que leva o nome do Valmir. E que o troféu é uma obra de arte do Luciano Martins, que o cara vai levar para casa e bater no recorde, vai levar, além da premiação, que tem a premiação em dinheiro, que eu não me recordo agora quanto que é o... 40 mil. Não, 40 mil é o recorde, mas tem o prêmio sem bater o recorde, Tem sem bater o recorde. 10 mil. acho que é 10 mil. Isso. Depois você confirma aí, Thiago, mas acho que tem Não, 10 vamos mil. confirmar. Tem a premiação para o Sim. cara que ganhar, mas se ele bater o recorde de 40 mil. Então a gente quer realmente dar essa condição e sem perder a essência do bairro, né, que a gente se preocupa como morador, enfim. Então é muito bom essa sua colocação, que não é que a gente faz uma limitação, porque a gente quer ser inclusivo, né, como o Thiago falou, vários eventos gratuitos. Sim. Então essa caminhada, pô, ela defende uma causa maravilhosa, que é o Novembro Azul. Então a gente traz os idosos de alguns lares daqui da nossa cidade para praticar o esporte. A gente oferece um café da manhã para eles, um dia de esporte, de ginástica, de caminhada. Então tudo isso você precisa pensar no bem-estar de todos. Então, E tem por que ser isso muito essa limitação. organizado, né? Tem que Sim. ser muito organizado, porque é um bairro residencial também, né? Sim. Tem tudo isso. Eu acho que é uma coisa bacana essa interação que Jurerê tem com essa prova, já os moradores que têm essa interação com essa prova, mas também o poder público, né? O poder público também está bem alinhado. Eu vejo uma movimentação proativa, tanto do poder público quanto do empreendedor, quanto do morador. Isso está ficando cada vez mais bonito. Eu acho que é por isso que a gente tem que convidar mesmo as pessoas a participarem, né, desse evento. E me diz uma outra coisa. São, então, 2 dias de prova de fato, e nós vamos ter quantos dias de evento? Começa quando e termina quando? Começa no dia 29 de outubro, Tá. quarta-feira, com a abertura da Expo e da feira, e vai até o dia 2 de novembro. Então, do dia 29 de outubro a 2 de 2 de novembro. novembro. É, uma semana. Legal, bem Uma legal. semana bem movimentada aí. E o legal, né, que quem vai correr no sábado, que vai ser o 10 e o 21, vai ter o que vai fazer o desafio, né, que tem uns malucos que vão correr 21 num dia e 42 no outro, Ah, meu né? Deus do céu. E tem o desafio que o cara corre 10 num dia e 5 no outro. Mas quem não for fazer o desafio, vai estar lá torcendo e acompanhando no domingo, né? Então vai poder curtir, vai poder visitar ali o Forte, vai poder visitar o Open, né? Vai poder vir aqui na Viva Jurerê. Quem sabe o cara se encanta com o bairro e já pega Faz um negócio. já faz um negócio, né? Para quem a gente, numa feira nossa o ano passado, o cara entrou lá para pegar o kit e comprou um carro, né? Então, Pois é. então, né? Então, por que não, né? Então a gente realmente quer mesmo mostrar a beleza do nosso bairro, mas de uma forma organizada que ele é, né? Então a gente agradece, falando em poder público, todo o apoio, né, que o poder público nos dá, todo o apoio que as associações dos bairros nos dão também, né? A GIM, a Avante, a Moju, o próprio Novo Momento de Jurerê, que é o Jurerê Mais, né? Sim. Esse super comitê que foi Habitasul montado também, aqui, né? né? A Habitasul liderando e encabeçando isso. A Habitasul, se não fosse a Habitasul, a gente não tinha maratona, né? Porque ela nasceu dentro do shopping, né, Thiago? Dentro do Open. Quando o Thiago foi lá... Conta aí, Thiago. Então, na época a gente procurou a Habitasul ali, né? Eu conhecia a Carline na época, que trabalhava
ali e, cara, foi na mesma hora a gente já foi recebido, cara, vamos fazer portas abertas, vamos iniciar aí o na época era meia maratona de Jurerê, né? E a largada dentro do Open, as 3 primeiras edições, aí na quarta já não cabia mais dentro do Open, depois também iniciaram as obras ali, né? E, cara, foi fantástico, assim, desde a primeira edição já foi uma prova que a gente já via que ela ia ser muito bem sucedida, né? Sim. Por tudo que ela representava ali, do bairro acolhendo a prova, foi... Tem uma pergunta aqui que a Muri colocou, ó. Que mensagem vocês deixariam para quem ainda não participou e acha que não é atleta suficiente para viver essa prova? Almir. A mensagem que eu quero deixar, né, é que a Maratona de Jurerê, para mim, que competi nesse mundo afora aí, né, fui em 10 países competindo e para mim é um dos lugares mais lindos, né, mais belos e mais fantásticos para se iniciar aquela pessoa que quer participar de corrida, porque não precisa só correr, ele pode também fazer um pouco de caminhada durante o percurso, e ele tem de tudo um pouco, por isso que a gente fez o 5 km, que é uma prova também mista, porque ela sai aqui, a largada ali no lado ali do Hotel Campanário, mas em seguida passando pelo Clube 12 e adentrando ali na Praia do Jurerê, ele vai dar um cartão postal belíssimo, né? E fazer aquela corrida, pode correr como caminhar, uma areia dura, não é areia mole, né? Que vai sacrificar muito a pessoa que está iniciando, que queira correr. Então ele tem desde dos 5 quilômetros uma participação de caminhar e correr ao mesmo tempo, né? E ver a beleza natural da ilha nossa, dessa bela ilha chamada Florianópolis. Jurerê é o convite e é o prato cheio para quem quer iniciar no esporte chamado pedestrianismo, que são as corridas de rua. Que legal, né? E é possível um dia fazer o 42? Um cara como um pobre, um simples mortal como eu, por exemplo? Com certeza, É. né? Com certeza. Só Dizem que o índice é baixíssimo de quem consegue completar o 42, né? o tempo limite é 6 horas, né? De carro eu faço, tá? De carro eu faço, né? Eu tô falando é correndo. Não, mas claro, você vai ter que fazer primeiro eu sempre digo assim, as pessoas às vezes se aventuram demais, né? Tem atletas que ele mal começou a correr uns 5 km, 10 km, depois ele já quer passar diretamente para um 42 com pouco bagagem de treino. Então tem que vir caminhar, é como se aprender a caminhar, gradativamente, né? Começa engatinhando, depois vai ficando no pezinho segurando nos pés das mesas e das cadeiras, e depois ele vai começando a dar os primeiros passos. E assim também é a corrida, né? Na primeira coisa que eu vou dizer para você era começar com uma prova de 5 km, gradativamente passa por um 10 km, se estiver sentindo bem, como você falou agora, você só chegou até agora ao 10 mais, depois pode se aventurar, tentar fazer um 21, e depois de quem fez o 21 se aventura também para o 42. A barreira do 42 é depois dos 30 km, né, que eu sempre digo, a barreira dos 42 é os 30 km para frente. Depois que passar bem... Por que, Valmir? Por que essa barreira dos 30 para frente? No início é tudo a empolgação, né? Quando o atleta vai começar, ele vai indo, que está indo bem, né? A musculatura ainda tão bem em forma, não começa a fadigar muito, mas quando ele bate lá nos 42, eu sempre digo assim, a corrida de maratona é a mesma coisa que o nosso organismo, e dentro com o motor de um carro de Fórmula 1, tem que dar tudo certo no dia. Você pode, às vezes, estar bem treinado, mas no dia, se der algum probleminha, te jogou a tua prova fora, né? Então a mesma coisa do Júnior, viu? Ele estava tão bem um ano que eu até acompanhava de bicicleta e eu incentivava, vai embora, cara, tá bem, tu tá bem, tá bem. Aí depois ele quebrou aqui para trás. Quebrei no quilômetro 32 só. Eu digo assim, agora vai Vamos dar aquela mentira. Eu vinha para bater o recorde. Tava falando. Ele estava com o recorde na cabeça. Tava com o recorde na cabeça. Se aventurou demais, a gente tinha que baixar um pouco o pace. Aí quando quebrou, aí se arrasta, aquilo que eu digo pra ti, às vezes ganhou muito no início, mas vai perder lá no final o dobro, então é preferível e gradativamente, no início, não vai muito na empolgação, vai de leve e sempre pensando, pô, quando chegar lá nos 30, 32 que começa a barreira da maratona, se eu estiver bem, ele pode começar a forçar aí um pouco a mais.
Só não pode também se empolgar muito, porque o atleta, às vezes, assim, ó, do quilômetro 35, chega a ver, agora falta 7, eu vou sair fora do meu ritmo e vou apertar mais. Ele pode também ter uma quebra ali de uns 2 quilômetros ali bem, depois quebrar e se arrastar nos últimos 5. Eu ganhei um carro lá em Buenos Aires assim. O cara abriu de mim, e eu conheci ele, Celso Lambrando, Paraná. Ele abriu de mim 1 quilômetro. E era um carro por primeiro, $200 por segundo. Né? Eu digo, pô, se eu for o segundo, já tá bom, né? E eu também não estava bem cotado para ganhar a maratona naquela época ali. Até inclusive eu tinha feito o índice, tinha quebrado o recorde brasileiro naquela época e eu fui convocado para ir para as Olimpíadas de Seul, daí eu não optei, não dei a minha vaga pro Ivo Machado, que corria pelo Corinthians, porque eu digo, pô, tem um carro em Buenos Aires, eu vou tentar ganhar esse carro. Cara, eu fui vindo uma chuva que Deus mandava, largada lá do campo do River Plate, largada e chegada. Aí eu fui indo, eu visti ele lá no quilômetro 37, faltando 5 quilômetros. De pá, ele tá indo lá, eu vou buscar. E eu vim vindo Sim, o gradativamente. cara vai olhando assim, faz 35 quilômetros que eu tô agora eu vou buscar ele. É assim mesmo, tu pensa? Daí se tu tiver bem, se tu tiver quebrado, é o guardar energia pro final. Quer dizer, ele saiu muito forte, eu vi que estava forte, porque ele estava correndo a 3 por 1, uma chuva danada, e eu estava no ritmo junto com ele ali, eu digo, não, tá muito forte, estava totalmente fora de vou segurar, deixa o cara aí, depois a gente vê mais lá na frente. Eu passei ele no quilômetro 41. Eu já passei até pelo outro lado para ele não pegar o vácuo, né? Já vou passar pro lado do contrário, passei assim, fui embora, ele chegou até a perder a terceira colocação. Em 1 quilômetro eu botei 3 minutos nele de diferença, para ver como o cara tá se arrastando. Isso é uma quebrada de ritmo na maratona, é o que acontece quando o atleta quebra. Ele pode quebrar nos últimos 2 quilômetros, ele está com tempo para fazer uma grande marca. Tem muitos que querem fazer sub 3, né? Baixar de 3 horas, e chega ali depois se arrasta nos últimos 2 quilômetros. Não vai, e começa a dar cãibra, tudo. Aí o cara Mas jogou a maratona fora. Só uma palavra assim um pouquinho, o professor Gipe, que foi meu treinador, ele sempre disse uma coisa e era verdade. A maratona é igual a nota de piano. Se você errar uma das letras, você jogou tudo fora. E é verdade. A música é a mesma coisa, é um hit, né? Então, se não... E tem que estar treinado, preparado para fazer aquilo ali, né? Aí tem pessoas aí que estão se aventurando, né? Quer ir numa maratona, assim, tá bem preparado, você tá fisicamente preparado para ela, depois quebra, né? Então, o limite técnico é 6 horas, deu as 6 horas, a atleta está praticamente desclassificado, porque a prova, ela é uma prova internacional, é uma prova que vale pela Confederação Brasileira e até Internacional de Atletismo, então deu 6 horas, fecha o portão, deu. Quem passou, passou. Passou, quem não passou, infelizmente, vai treinar mais e vem para outro ano. Senhores, tenho muito prazer de estar com vocês, assim, de saber um pouco mais também da história do Valmir, que a gente se conhece mais de vista. Eu nunca conversei muito com ele, mas sabia de todos dessas conquistas e também de quão importante ele representa, né? É um empreendedor que é apaixonado pelo bairro, é um empreendedor que começou uma história dessa, é um atleta profissional que, assim, se completaram, se uniram e montaram uma prova que eu acredito que seja uma das viradas de chave do bairro. Quando a gente fala viradas de chave é no seguinte sentido, vem para cá, conhece o bairro, mora, investe, recicla, traz coisas diferentes, coisas maiores, com organização, profissionalismo. A gente estava falando assim do lifestyle de Jurerê, como mudou tanto, né? A gente falava, é uma praia de verão que tem uns beach clubs. Legal, muito legal. Só que precisava mais. Tem muito mais gente morando aqui agora. Jurerê foi eleita a melhor praia urbana da América Latina, né? Então, a gente não está falando de um balneáriozinho de veraneio, a gente está falando de uma estrutura para criança, para adulto, para adolescente, para idoso. Então, é louvável, eu acho muito, muito bonito que não só vocês, mas o público também abrace a prova e que ela continue crescendo cada vez mais. É o lifestyle do Jurerê mudando, né? Sim. Não é só a balada é legal também, o esporte também é legal, os eventos também, o mercado imobiliário também está tomando outra forma, os equipamentos que virão ainda para a Jurerê Internacional para atender esse público tendem a só
evoluir e melhorar, o bairro vai crescer ainda, vai tomar um tamanho maior, e é importante que esses movimentos continuem acontecendo. Eu fico muito feliz, se vocês quiserem deixar uma palavra final, alguma coisa que não esteja na nossa pauta, e agradeço mais uma vez. Quero eu agradecer, aproveitar esse espaço aqui, né, Norte, tão relevante para nós. Hoje a magia da internet consegue levar informação de uma forma na velocidade da luz, mas a forma que você está levando, né, com conhecimento o bairro, isso para nós é muito importante. Convidar todos para vir, para quem não conhece a Maratona de Jurerê, vir participar, né, temos para todos os públicos, tem limpeza de praia, se você ainda não está preparado para a corrida, vem da limpeza de praia, né? Importante falar também, que não quero deixar passar, que as nossas provas têm a preocupação ambiental também, tá? Sim. Então, 100% do lixo fabricado ou produzido nas nossas provas tem uma empresa parceira, que é a Ecolocal, uma das maiores do Brasil, em parceria com a Habitasul, que já tem um projeto maravilhoso com a Salete, que é o projeto Dás um Banho. Então a gente pega os lixos que a gente recolhe na praia, mas todo o material produzido de lixo na maratona, copinho, lona, que é muito difícil a reciclagem, isso se transforma em algo para a sociedade, né? Teve provas que já foram transformadas em lixeiras de material reciclado que estão nas praias hoje. Para quem tiver passear pela orla da praia vai encontrar essas lixeiras aqui, bancos para a Associação dos Pescadores, bancos de sentar, e esse ano a gente vai fazer brinquedos para entregar para as crianças no Natal. Então todo esse lixo vai ser revertido para alguma coisa para a gente entregar para a sociedade. Então um bairro tão preocupado com o seu ecossistema, com o seu meio ambiente, além da organização, a gente também tem essa preocupação e a gente faz esse investimento de reciclagem. Então, convidar todos para o 5 por 10 ainda tem vaga, para o Kids está quase acabando, mas venha conhecer, traga a sua família para a Maratona de Jurerê, que pode ter certeza que vai ter um problema. Eu falo que é igual experimentar o açaí da Oakberry. Depois experimentou a primeira vez, não larga mais. Não larga mais. A Maratona de Jurerê é a mesma coisa. Obrigado mais uma vez pelo espaço. É isso aí. Mais alguma palavra final? Eu só quero agradecer também, né? Faço as palavras do Júnior aí, as minhas palavras também. E é muita gratidão por Jurerê, né? Obrigado também pela grande parceria, por dar visibilidade ainda mais para o nosso evento, né? E a gente quer isso mesmo, que um bairro tenha orgulho do evento, né? E que todos se beneficiem com ele. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê durante a maratona tudo lotado, os bares lotados, foi no Open ali, né? Ano passado, eu acho que o Júlio até mandou um vídeo assim, a padaria com fila, com os atletas fazendo fila, e isso é muito legal, né? A gente gosta disso e de saber que o bairro também gosta de receber a maratona, né? Então é isso, né? E incentivar todo mundo a se inscrever ainda, porque ainda tem vaga no 5 e no 10, tá acabando. No 21 e 42 já foram, e a gente não falou ainda que tem um desafio, né? Esse ano pode correr o 21 no sábado e o 42 no domingo. E vários malucos aí se inscreveram nas duas, né? Então se já é difícil fazer os 42, imagina num dia anterior correr o 21, né? Mas é isso, então, eu só tenho a agradecer. Muito Mas obrigado. é para tentar bater o recorde de Pra tentar bater o recorde do Não dá para Valmir. dividir em 2 dias o recorde, fazer metade num dia, metade no outro, hein? 21 num dia, 21 Mesmo no assim, ainda vai ser difícil. Valmir, parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira, e tá feliz então com o teu troféu aí que vai ser entregue aí nessa maratona? Não, obrigado pelo espaço, né? Obrigado principalmente ao bairro de Jurerê por nos oferecer, né, essa prova aqui tão grandiosa, né? E principalmente a Maratona de Jurerê. E também agradecer esses dois, né, parceiros como irmão, né? Às vezes até serve como conselheiro. O Júnior às vezes quer botar eu lá em cima, eu não gosto muito disso. Eu digo pra ele, pô, cara, eu não quero mais saber desse negócio de homenagem, mas ele tá sempre, não, cara, o pessoal tem que conhecer a tua história e tal, porque a tua história fizesse lá atrás. Hoje nós estamos em outro mundo, eu sei disso também. Mas gratidão, né? Gratidão à oportunidade que tu está dando aqui para nós oferecer o nosso trabalho e dizer que nós estamos fazendo todo esse evento com muito carinho, né? Entregando para o bairro, que é um bairro fantástico, né? Que é Jurerê. E também ao Júnior e ao Monsu por
por ter eu junto ali nessa parceria, né? E eu fico até emocionado, né? Porque a gente sabe de tudo que a gente se passou desde o início para tentar fazer o que é essa prova hoje, né? Ela, do jeito que ela cresceu e vem crescendo cada vez mais, né? Só gratidão, Lúcio. Parabéns. A gente também fica emocionado até quando participa da prova. Quando a gente termina a prova, a maioria das pessoas ficam emocionadas como tu estás agora. Porque é desafio pessoal, enfim, é uma superação, muitas vezes, né? Às vezes é simplesmente lavar a alma e a mente, desconectando, sentindo aquela dor boa, né? De estar passando ali. Para mim, o KM7 é o mais difícil. Eu passei do 7, eu vou até o 10. Eu brinco assim, não tô nos 30 e poucos, mas tô no 7. Então, assim, eu também sinto isso. E, de novo, esse produto, esse projeto da imobiliária é para trazer entusiastas, informação relevante, informação verdadeira para quem conhece Jurerê, gosta de estar aqui, das pessoas aqui. Não só Jurerê, Florianópolis, é óbvio, mas aqui é o nosso podcast, é Jurerê, falando do bairro. Então, muito obrigado também pela tua participação. Gente, mais uma vez, obrigado por estar aqui, curtir, compartilhar, deixe seu comentário, é muito importante para que esse projeto continue acontecendo. Então, deixar o like, se inscrever no canal faz parte desse nosso pedido, porque acaba entregando mais esse conteúdo a quem precisa, quem realmente tem interesse. Então, mais uma vez, obrigado. Eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e até o próximo episódio.